Olá, seja bem-vinda à aula Uma Mãe Intencional Cria Filhos Emocionalmente Fortes. E o que é ser uma mãe intencional? É uma mãe que cria com propósito, com intenção. Intenção de prevenir traumas, prevenir feridas emocionais, prevenir crenças distorcidas de identidade. Mas antes de falar sobre a aula, eu preciso me apresentar. Eu sou a Vânia, eu sou casada, mãe de 2 meninas, e elas têm uma diferença de 13 anos. Por motivo de problemas de saúde, eu precisei esperar um certo tempo para ter a minha segunda filha. Quando eu tive a minha primeira filha, eu sempre falei que eu queria ser diferente da minha mãe. A minha mãe tinha uma forma tradicional de educar, que a correção era na base da varinha. E eu queria ser diferente, eu não queria bater nas minhas filhas, eu queria educar elas de uma forma diferente, mais acolhedora, e eu acabei sendo diferente, mas ferindo do mesmo jeito, porque eu dava rótulos, eu não era presente apesar de estar presente, eu não acolhia, eu era indiferente, fazia silêncio quando ela precisava da minha atenção, e eu não fui uma mãe conforme a minha filha precisava. E ela sempre foi uma menina muito estudiosa, foi a única que foi para a primeira série, sabendo ler e escrever, ganhava medalha de melhor aluna, o projeto escolhido para representar a escola na feira de ciências foi o dela, então ela era uma excelente aluna, apesar da minha ausência emocional, ela sempre foi uma criança bem inteligente, bem educada, estudiosa, e do nada eu comecei a precisar ir para a escola, era chamada na escola com frequência. Esse do nada não era do nada, era a adolescência chegando. Nesse período da adolescência dela, eu tive a minha segunda filha, que era o momento que a minha primeira filha precisava muito mais da minha atenção, e eu faltei com ela nesse momento também. E eu precisei entender o que estava acontecendo, porque eu achava que o erro pudesse ser com as minhas filhas e não comigo. E eu fui estudar para aprender o que estava acontecendo de errado e descobri que a causa de muitas coisas e muitos desafios que eu estava enfrentando nesse período era por causa das minhas faltas, das minhas falhas como mãe. E decidi estudar, aprender como ser uma mãe melhor, através de cursos, palestras, livros, treinamentos, fiz até uma formação de terapeuta especialista em mulher para buscar uma forma de ser uma mãe, uma mulher, uma pessoa melhor. E foi então que eu decidi que iria me especializar para ajudar outras mães a entender uma forma diferente de como criar os filhos, prevenindo essas feridas, esses traumas, essas dores emocionais que a gente causa nos filhos sem saber na infância. E eu quero começar falando para você imaginar que os seus filhos nascem como um livro em branco. E é a gente que vai ajudar a escrever as primeiras páginas da vida. Essas páginas são as páginas que vão influenciar o resto da vida deles. Tudo que eles vão viver na vida futura, as decisões, as atitudes, os comportamentos, vão ser influenciados pelo que eles viveram aqui, na infância. As primeiras páginas, que são do 0 aos 7 anos. Nesse período que a gente forma a base emocional, é o período que se formam crenças, feridas emocionais e traumas. A gente até pode escrever por cima depois. Não vai apagar o que você já construiu. Pode ajudar a reprogramar um pouco, mas não vai apagar as dores que você já construiu. A gente pode tentar arrancar a página para escrever uma nova história, mas isso não quer dizer que vai apagar o que a criança já viveu. O que a gente vive na infância vai ser carregado pelo resto da vida. Uma ferida emocional, ela dói na mesma proporção do que uma ferida física. É como se você fizesse um corte e depois que cria a casquinha, vai alguém lá e arranca, vai doer de novo. A ferida emocional também é assim. Na vida adulta, alguém vai
fazer uma coisa para você que você já viveu na infância, você vai passar por alguma coisa na vida adulta, que o teu inconsciente volta lá na infância e cutuca aquela ferida, vai doer de novo. E às vezes uma coisinha mínima, você vai ter uma reação maior do que deveria, porque lá dentro ainda você tem essa ferida emocional viva. Alguns estudos da neurociência alegam que o nosso primeiro trauma pode ter sido gerado na hora do parto, porque você estava num ambiente tranquilo, aconchegante, escuro, quentinho, sendo embalado pela respiração da mãe, e de repente está numa sala toda iluminada, gelada, cheia de barulho, e você não está mais sentindo aquele calorzinho da mãe, e o primeiro trauma pode ter sido formado nesse momento. Por mais que o parto seja um parto tranquilo, normal, pode se gerar o nosso primeiro trauma aí nesse momento. Nesse período da infância, do 0 aos 7 anos, se formam feridas emocionais. E eu quero falar agora sobre feridas emocionais. A primeira ferida emocional que pode ser formada na nossa vida é a ferida da rejeição. E ela se forma ainda na barriga da mãe. Quando a mãe leva um susto, descobriu que está grávida e não tinha planejado, uma gravidez indesejada, uma preocupação durante a gravidez, também depois que a criança nasce, comparações que a mãe faz com a criança e outras crianças, isso tudo pode se formar a ferida da rejeição. E na vida adulta, a criança que sofre essa ferida, ela acha que ela precisa agradar todo mundo, ela sente que ela nunca faz o suficiente e tem muito medo de errar. Isso é uma consequência, é o seu comportamento com base no que você viveu ali na infância, conforme a ferida que você sofreu e que carrega. A segunda ferida é a ferida do abandono, que é quando os pais deixam os filhos a cuidado dos outros. Eles precisam sair para trabalhar, então deixam na creche, na casa dos avós, na casa da vizinha. E a criança pode interpretar isso como um abandono, porque o cérebro dela ainda é imaturo, e em um desses momentos talvez ela precisasse muito que eles ficassem ali, e como ela não entende que precisam sair para trabalhar, eles vão e ela sente que foi abandonada. Existe uma fase da infância que a criança entende que os pais foram embora e não voltam mais. Então todo dia quando os pais saem para trabalhar, elas choram porque na cabecinha delas eles estão indo embora e não vão mais voltar, mesmo vendo eles voltando para casa todos os dias. Quem carrega a ferida do abandono, ela busca aprovação o tempo todo. Ela aceita ser humilhada porque ela tem medo de ficar sozinha, tem medo de ser abandonada de novo. Não confia nas pessoas e se culpa quando para descansar. Ela não consegue parar para descansar. São efeitos da ferida do abandono. Depois vem a ferida da humilhação, que é quando os pais expõem a criança ao ridículo, tem punições em público, puxar a orelha, xingar, gritar com a criança na frente dos outros, falar da criança na frente dos outros, diminuindo, desfazendo da criança. E essa criança que sofre a ferida da humilhação, na vida adulta, ela tem medo de falar em público, ela se preocupa com a opinião dos outros, tem medo também de errar, tem medo do julgamento, ela se torna uma pessoa perfeccionista. Depois vem a ferida da traição, que é quando os pais prometem algo e não cumprem, ou quando a criança entende que foi enganada. E a gente faz muito disso, porque às vezes a gente promete um presente de Natal, um presente se passar de ano, e por algum imprevisto não dá certo e acaba não cumprindo. E isso pode causar a ferida da traição nos nossos filhos, o sentimento de ter sido traído e enganado. Quem carrega a ferida da traição, ela na vida adulta, ela esconde o que sente, esconde seus sentimentos. Ela busca culpado sempre que ela erra, ela não assume a culpa, ela busca um culpado, ela não consegue pedir desculpa e ela coloca a necessidade do outro sempre acima da sua necessidade. E por último vem a ferida da injustiça, que é quando a criança é criada de uma forma bem rígida, cheia de regras, punições, comparações, quando ela espera abraço e só recebe crítica. E na vida adulta ela acaba aqui não confiando em ninguém, tem medo de ser enganada, tem medo de ser trocada. Isso tudo são efeitos de quem carrega essas feridas emocionais
criadas na base da infância, que é o chão por onde a gente vai caminhar pelo resto da nossa vida. Na infância ainda são formadas também as crenças, que são a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Crença não é sobre a religião que você segue, é sobre a sua identidade, quem você é, do que você é capaz e o que você merece ter. Elas são formadas por repetição. Quando a gente ouve muito, você é teimosa, tá sempre teimando, que menina complicada, teimosa, difícil, vai criando uma crença de identidade e na vida adulta você acaba se tornando uma pessoa teimosa mesmo, porque tudo que os pais dizem que a gente é o que a gente vai se tornar. Quando a gente ouve muito na infância, que menina difícil, que menina teimosa, que menina burra, você cria uma identidade de que você não é boa o suficiente. Então você aceita relações tóxicas, você tem baixa autoestima, você busca aprovação. E quando você ouve muito, que é difícil, não faz nada direito, eu já falei 1000 vezes, parece que não aprende, deixa que eu faço, você não sabe fazer mesmo. A criança acaba entendendo que ela não é capaz de fazer as coisas. Então, na vida adulta, ela se torna uma pessoa perfeccionista. Ela não toma iniciativa porque ela precisa que esteja tudo perfeito. E por não estar, então, ela não age, ela procrastina. E a crença de merecimento é formada quando você ouve muito que você não merece o presente, vai ficar de castigo, não fez por merecer. Frases assim criam uma crença de que você não merece coisas boas. E na vida adulta, você faz tudo pelos outros, está sempre buscando fazer as coisas para os outros, se sobrecarrega, não se permite descansar e também não sabe receber um elogio. Quando alguém elogia, que blusa bonita, você vai procurar um defeito na blusa, é velha, eu comprei no brechó, para sempre se desmerecer. Você não sabe só dizer obrigado, ou então você diz obrigado, a sua também é bonita. Você não sabe simplesmente receber o elogio e agradecer. É um efeito da crença de merecimento que foi formada na sua infância. Então, para entender, a gente pode construir a identidade, construir os nossos filhos, entendendo o que a gente faz de certo e errado. Por isso que é bom estar aqui presente nessa aula, porque você está entendendo coisas que, sem perceber, sem saber que isso fazia mal, você acaba fazendo isso com seus filhos. Os tipos de mãe também vão influenciar em quem eles vão se tornar na vida adulta. A sua forma de agir, as suas atitudes, tudo isso vão influenciar em quem eles vão se tornar. Então tem aquela mãe que ela é mais autoritária, sempre com regras, sempre punindo, chantageando, ameaçando. Essa mãe, ela não cria uma conexão emocional com os filhos. Então eles se tornam distantes de você. Tem a mãe que faz tudo pelos filhos. Então eles acabam se tornando dependentes, inseguros, indisciplinados. Tem a mãe, então, que ela é permissiva, ela deixa o filho fazer tudo o que ele quer. Ela não tem regra, não bota limite. Então, os filhos crescem indisciplinados, irresponsáveis. Eles não respeitam regras nem de convívio, nem de trânsito, nem de trabalho. Eles chegam atrasados porque é eles que criam as suas próprias regras e eles se tornam adultos indisciplinados. Tem a mãe que terceiriza, que ela até ama os filhos, mas ela não gosta de cuidar, então ela deixa na casa da vizinha, deixa na casa da avó, deixa com alguma pessoa de confiança, mas ela terceiriza o cuidado. Então essa criança cresce e se torna um adulto carente. E qualquer pessoa que der um pouquinho de atenção pode ser um mau caráter, uma pessoa que não presta, deu atenção, como ela se tornou um adulto carente, ela vai se envolver com qualquer tipo de pessoa que der atenção para ela. E tem a mãe acolhedora, que é aquela que acolhe os sentimentos, mas também ela é firme nas regras, nos limites. Ela entende e fala, eu sei que você está sentindo, eu já passei por isso, também me sinto assim às vezes, mas se eu falei não, é não. Então, ela acolhe com firmeza e amor. Essa seria a mãe que todos deveríamos aprender a ser.
E uma coisa que eu quero falar aqui, que ninguém fala, é que parece ser fácil ser mãe, mas não só nos dias de hoje, como há muito tempo, existe muita cobrança, julgamento, exigência, culpa que a gente sente quando vê que faz coisa errada, com os nossos filhos principalmente. E essa cobrança vem de todos os lados. Precisa ser uma boa funcionária, uma excelente empresária, precisa ser produtiva, precisa ser bonita, precisa dar conta da casa, dar atenção para o marido, educar os filhos, criando uma saúde emocional. Então, é muita cobrança e a gente vive sobrecarregada. A gente tem que lutar contra o celular, tem que lutar contra a bira. São muitas situações que nos sobrecarregam, além de nós já ter sido também uma criança e que carregamos essas feridas. Isso tudo que a gente carrega, respinga nos nossos filhos. Então a gente deveria começar olhando por nós, cuidando da nossa saúde emocional, ressignificando as nossas feridas emocionais, os nossos traumas, cuidando de nós para que o sistema inteiro ao nosso redor mude também. Então o primeiro passo é começar olhando para nós, cuidando da nossa saúde, tirando um tempo para nós, para nos fortalecer, para que a gente possa ser uma mãe melhor para os nossos filhos e para quem convive com nós. E você deve estar pensando ali, eu já fiz tudo isso com meu filho e agora ele já passou dos 7 anos, o que eu faço? Já feri, já fiz todas essas coisas que eu não sabia que eram erradas e que magoavam tanto assim. Existe um caminho, você pode reprogramar crenças positivas, você pode criar uma conexão, entender qual a linguagem que faz ele sentir amor, sentir que é amado, entender qual é o temperamento, as características, as forças, as fraquezas do seu filho, para saber como agir sem ferir, para saber o que ele gosta que você faça e o que ele não gosta e usar isso a favor de vocês, a favor da relação de vocês. Então, algumas coisas eu vou passar aqui para você entender um pouquinho que pode mudar essa relação entre mãe, entre pais e filhos e qual é o passo a seguir. Os nossos filhos, eles nascem com um temperamento que vem como item de fábrica. Eles já nascem assim. Por isso que às vezes você se pergunta, eu criei os dois da mesma forma, um saiu assim, o outro saiu assado. Não é isso, é porque cada um é diferente, é único e especial. Eles são únicos na forma que eles enxergam o mundo, que eles se colocam no mundo, as suas características, suas fraquezas, as suas forças, os seus talentos, as qualidades, os defeitos, então as dificuldades. Então tudo que você precisa saber é conhecer cada filho, porque cada um é diferente do outro. Tem o que é mais sensível, então você precisa acolher antes de corrigir. Tem o que é mais agitado, que você precisa, então, ter mais firmeza, mais regras rígidas. Cada criança tem o seu jeitinho de ser. Quando você entende, você pode direcionar melhor as suas forças, né? Fortalecer o que é de bom e corrigir o que tem dificuldade, o que são coisas que a gente poderia chamar como defeito, mas é a dificuldade da criança. Por exemplo, tem a criança que ela, um dos temperamentos, as características é ser competitiva, é gostar de desafio, não gosta de perder, tem dificuldade em ter empatia pelos outros, gosta que fazem as coisas para ela, mas ela não gosta de fazer isso pelos outros. Então, quando você tem a lista do temperamento, você sabe como agir. Se ela gosta de competir, coloca num esporte. Se ela gosta de desafio, desafie ela nas suas tarefas do dia. Eu duvido você terminar isso ali até que eu termine isso aqui. Eu duvido você terminar antes que eu. Então, são coisinhas que você pode ir adaptando no seu dia a dia. Sobre a dificuldade em ter empatia. Ensine ela a se colocar no lugar do outro, para ela entender que o outro tem sentimentos. Saber o temperamento do seu filho é uma ferramenta essencial e fundamental hoje para nós pais na criação dos nossos filhos. A segunda ferramenta, elas são as linguagens de amor.
tem um livro que fala sobre linguagens de amor das crianças. É do autor Gary Chapman. E ele explica que a gente é como se tivesse um tanque emocional dentro da gente. E todos os dias precisa ser abastecido com essas linguagens de amor. Cada criança tem uma linguagem que predomina, apesar da gente gostar das 5 linguagens. Tem a criança que gosta que você pare para brincar, assistir um filme, fazer um piquenique, tenha um tempo de qualidade com a criança, sem celular, sem distração. Tem a criança que ama presentes mais que qualquer outra linguagem. O presente é uma linguagem universal, todo mundo gosta, mas tem a criança que o presente é a melhor forma de se sentir amada. Tem aquela que gosta do colo, do abraço, do carinho, que você brinque de cosquinha, que ela gosta de sentir o toque físico. Tem a criança que gosta de ser elogiada, ser incentivada, ela gosta quando você parabeniza. Então, cada filho tem uma linguagem diferente. E quando a gente conhece a linguagem e começa a utilizar a linguagem que predomina, você cria uma conexão muito forte que ela não vai se desmanchar pelo resto da vida. Por isso que é importante a gente entender o tipo da mãe que a gente é, como o seu filho funciona e a linguagem que você precisa utilizar para que a relação se fortaleça e para que ele se sinta amado. Assim ele cresce emocionalmente forte e principalmente conectado a você. Porque quando você tiver que passar pelo desafio da adolescência, você vai entender que a adolescência não é uma fase, não é culpa dos hormônios só. A adolescência é o reflexo de tudo que você construiu ou não na infância do seu filho. É o momento que vem fora tudo que ele viveu na infância. Se ele não foi ouvido, ele não vai te ouvir. Se você gritava com ele, ele vai gritar de volta com você. Se você não foi uma mãe emocionalmente presente, ele vai buscar afastamento. E se você não criar essa conexão na infância, na adolescência, que ele começa a ter os desafios verdadeiros da vida, ele não vai se sentir seguro em voltar a pedir a sua ajuda. Ele vai buscar ajuda em qualquer outra coisa e menos em você. Em vez dele correr para você, ele foge de você. Somos nós que formamos os futuros adultos. É na infância que tudo vira base. Base emocional, base de comportamento, base de identidade. E eu quero deixar uma frase aqui que eu acho bem interessante, que é do Douglas Frederick, que diz assim: é mais fácil construir crianças inteiras do que consertar adultos quebrados. Não sei se é bem assim a frase, mas é esse o significado que ela traz. Que é mais fácil nós construir os nossos filhos com uma base emocional forte, entendendo o que fazer e o que não fazer, do que depois correr atrás das consequências, que é bem mais difícil. É com certeza desafiador a gente fazer essa construção, mas depois tentar resgatar o que foi perdido é muito mais difícil. E agora que você já entendeu de que precisa ter consciência do que precisamos mudar por nós e pelos nossos filhos, eu tenho um convite para você. Durante um ano, com a ajuda especializada de uma mentora, estruturamos um projeto para mães. É uma mentoria chamada Mãe à Missão. Foi estruturada de forma lógica e separada em pilares, onde cada encontro, que serão ao vivo, mas online, a gente vai olhar para um lugar, para um objetivo. E o nosso primeiro pilar é a mãe, que é a base de tudo. Cada pilar, cada encontro vai se encaixando com o próximo, como se fosse montando um mosaico de conhecimento, de consciência, de ferramentas, para que possa te ajudar na criação dos filhos com mais acolhimento, proximidade, conexão, transformando isso em filhos emocionalmente fortes. Você terá também algumas aulas gravadas, que assim que entrar na mentoria já tem acesso liberado para ir assistindo e já aprendendo até começarmos os nossos encontros ao vivo. Serão aproximadamente 12 semanas para você começar a ver a sua transformação dentro da sua casa. Porque não é só com os filhos que a transformação acontece. Quando a mãe muda, o sistema inteiro muda também. E eu preparei um presente para você, que é
um desafio de 21 dias, cada dia com uma prática, um conhecimento, uma atividade para você fazer com seus filhos, ou apenas para refletir, e não chega a ser um desafio, é mais desafiador criar filhos sem conhecimento, sem direcionamento. Agora imagine o quanto você irá gastar com terapias, consultas, remédios, todo o desgaste emocional para ajudar a consertar coisas que você pode prevenir agora na infância. E sem contar que tem muitas coisas que não tem como reverter. Por isso, da importância de ter consciência, conhecimento, para que você possa prevenir e saber direcionar melhor as situações que você vai viver com seu filho, para prevenir também desafios maiores que virão e você nem sabe que podem vir. Serão 12 encontros, aproximadamente 3 meses, que você vai estar comigo, e esse investimento vai custar menos do que uma sessão de terapia, um cafezinho que você toma, e são apenas 12 parcelas de R$ 103 para você ter direção, ter um grupo de mães, uma comunidade no WhatsApp de mães, onde uma ajuda a outra, uma compartilha os seus desafios e as suas experiências boas, o que funciona, o que não funciona, uma dando apoio para a outra, porque nós mães estamos todas no mesmo barco. Não permita que o seu filho seja mais um nos índices de ansiedade, depressão e transtornos psicológicos que são assustadores no momento. Ser mãe é uma missão e você não está aqui por acaso. Então eu te vejo na mentoria Mãe à Missão. O link vai estar aqui abaixo desse vídeo e também nos grupos do WhatsApp. Nesses grupos também você pode tirar suas dúvidas e compartilhar com outras mães que também precisam de direcionamento nesse momento. Um abraço e eu te encontro lá na comunidade de mães.